Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Faz dias que eu estou aqui pensando em fazer uma live para vocês, um bate-papo rápido, na verdade, a respeito da importância dos grupos, né, dos vínculos que a gente tem. E da onde que surgiu, né, essa minha ideia de falar um pouquinho a respeito disso, da importância e do poder que os grupos exercem, né, e que a gente pode acessar a partir dos grupos. Vocês já ouviram eu falar muitas vezes a respeito de epigenética, que é uma ciência que estuda o quanto o meio interfere no nosso DNA, né? O meio onde a gente anda, os nossos pensamentos, tudo que a gente recebe de estímulo externo, influenciando na transformação do nosso gene, né? Do nosso DNA. E falar em grupo é também falar de epigenética, né? Já existe uma frase que muitas pessoas repetem, né? Que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Que nós somos a média dos 5 livros que a gente lê. E por que que deu vontade de falar? Oi Lu, seja bem-vinda. E por que que deu vontade de falar isso, né? Faz dias que eu já fiz eu tinha feito um postzinho pra anunciar, mas como minha vida assim, ó, a cada 10 segundos uma nova mudança, uma nova escolha, eu achei melhor vir falar pra vocês assim, de uma vez antes que passe essa energia, né, do que eu quero trazer. Então, daí eu já quero aproveitar para falar um pouquinho da história, né, de como se criou as constelações, e quero falar também sobre a técnica havaiana do Ho'oponopono, porque essas duas técnicas, elas foram criadas, elas surgiram a partir dos grupos. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Para quem não me conhece, que vai ver essa live depois, eu me chamo Maquelis Medeiros, eu trabalho como facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. E dentro dessas ferramentas estão então a constelação familiar, um trabalho voltado também para empoderamento feminino com um grupo de mulheres, trabalho muito com grupos em workshops, trabalho com Access Coaching, sou facilitadora de classes, né? Então a gente está sempre se desenvolvendo e expandindo em grupo. E é por isso que eu venho aqui falar de grupos. Então, contando um pouquinho sobre o Bert, né? Para quem não conhece, Bert Hellinger foi quem criou a constelação sistêmica familiar. Em primeiro lugar, ele já tem uma frase dele que de repente vocês já escutaram muito isso nas redes, já leram, que é a seguinte: ele diz que ele não criou a constelação, ele observou a constelação, né? Então, rapidamente, Bert era um padre católico alemão que saiu da Alemanha e foi participar de missões religiosas na África. Por muitos anos ele ficou convivendo com as tribos na África e ele começou a observar como que as tribos resolviam seus conflitos. Eles se reuniam em círculos e a partir dali eles faziam um trabalho, né, de conversar, de dialogar. E o Bert começou a observar isso e perceber que existiam uns ótimos resultados a partir dessa dinâmica que eles faziam nesse grupo. E aí chegou um certo momento que ele voltou para a Alemanha, largou a batina, saiu da Igreja Católica, saiu da Alemanha, veio para os Estados Unidos, começou a estudar filosofia, psicoterapia, e a partir disso, então, se criou a constelação. Falar sobre Bert, eu falo com muito respeito, porque ele foi o primeiro a olhar por este prisma, né, e observar, é falar em teoria e prática, porque o que ele fez? Ele criou uma teoria da constelação, onde tem as leis, né, e aí, eu já falei isso, quem quer se aprofundar mais sobre isso, tem bastante live minha no YouTube, Maquelis Medeiros Facilita, vai lá e dá uma assistida. Então ali tem lives falando sobre as leis, né, tem a lei da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio, que são leis que ele foi criando a partir de observar como essas tribos resolviam os seus conflitos, tá? E então ele criou a teoria e também um método de constelação. É o pai da constelação, Bert Hellinger, né? Então aqui a gente já fala de uma ferramenta, que é a constelação, que foi criada a partir de grupo. Foi observando grupos de tribos africanas que ele criou a constelação.
Quando eu falo nisso, gente, o nosso sistema hoje, ele é um sistema global, né? Nós vivemos num mundo globalizado. Hoje a globalização tomou conta. Eu tô falando aqui, daqui a pouco eu tô falando com pessoas que estão em outro país. Daqui a pouco alguém vai me ver em outro horário. Ou seja, as informações são passadas de forma global. E a constelação, ela é um convite para que tu olhe e globalize as coisas dentro de ti. Então, quando tu faz uma constelação, e aí eu tô trazendo um pouquinho disso, porque as pessoas às vezes me dizem assim, Maqui, eu tenho medo de constelar. Gente, o que é constelar? Né? E aí cada constelador vai ter a sua forma de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas na constelação. Caso alguém diga assim, ai, Maqui, eu quero fazer uma constelação individual. Ok, então usa os bonecos, né, para respeitar a escolha da pessoa, mas a constelação ela pode ser feita até com uma conversa. Às vezes numa conversa tu tem como ir trabalhando a constelação sistêmica. Então não tem por que ter medo, porque a constelação nada mais é do que tu olhar e observar como que tu funciona nos sistemas. Primeiro, e daí eu trago uma informação como osteopata aqui, fisioterapeuta. O nosso corpo ele já é um sistema. O nosso corpo funciona através de um sistema. Nossa família já é um outro sistema onde a gente está inserido. O trabalho, o local onde a gente trabalha, os colegas, é um sistema. Nossa cidade é um sistema, nosso estado é um sistema, o nosso planeta é um sistema, a gente vive num ecossistema. Então, gente, como seria perder esse medo de constelar? Já que, na verdade, a constelação é para que tu possa olhar para o teu sistema e ver qual é o teu lugar de poder, ou como que tu tá funcionando dentro desse sistema. De novo, né? E aí eu sempre falo, as gurias que são minhas clientes, os homens que já constelaram comigo, eu sempre digo, vocês querem constelar individualmente? Ok, eu respeito a escolha de vocês. Mas eu, como consteladora, eu acho muito mais rica a constelação quando a gente constela em grupo. Tanto para constelação sistêmica, né? Essa a tradicional do Bert, quanto para o Iopiti, que na verdade o Franz Ruppert que criou, que também é um alemão, ele diz que não é constelação, mas é conhecido como constelação de intenção. Por que ele diz que não é constelação? Porque na verdade tu olha como tu ficou a partir de uma situação externa, né? Como que tu recebeu a situação, como isso te traumatizou, e a partir dali a gente vai trabalhando, né? De novo a questão do grupo. Quando tu trabalha isso em grupo, eu acho muito mais fácil, mais rápido tu ir ressignificando as coisas. Mas é uma escolha. Então tá, falei um pouquinho da constelação sistêmica e agora eu vou falar um pouquinho do Ho'oponopono, que na verdade é um método, é uma técnica havaiana usada para cura. Ou seja, quem criou foi a Morná, Kahuna, eu acho que era o povo dela. E como que ela criou, né? Esses tempos eu tava relembrando isso num clube de leitura que eu fiz com as meninas a respeito do livro, o grande livro do Ho'oponopono. Inclusive eu indico para quem quiser ler, né? Quem perdeu o clube do livro comigo, faça a leitura, é um livro que vale muito a pena. Como que a Morná criou o Ho'oponopono, essa técnica havaiana de limpeza de memórias? Ela criou a partir da observação de tribos, né, de povos no Havaí. Ou seja, ela disse que olhava como eles resolviam, e aí vocês já devem ter falado do termo Ubuntu, né? Que é quando uma pessoa fazia alguma coisa errada, colocava uma pessoa no meio de um círculo, todas as outras pessoas ao redor, e ao invés de criticar, julgar, concluir a atitude da pessoa, cada um do grupo ia lá e fazia um elogio para aquela pessoa, né? E a partir dali se criava se ressignificava a situação. A Morná começou a observar como as pessoas resolviam, né, os seus conflitos, os seus desafios. E ela disse que ouvia a palavra gratidão, né, a palavra de perdão, o sinto muito pela situação que se criou. Então, a partir dali, ela criou a técnica Ho'oponopono, onde ela pegou uma coisa que era feita no grupo, dentro do ponto de vista dela, e criou os primeiros mantras do Ho'oponopono, que é eu te amo, sinto muito, me perdoa e eu sou grato. E aí, isso é tão poderoso e é tão forte, e que partiu de um grupo,
Que existe um outro livro para quem quiser ler, que é o Limite Zero, onde um médico conseguiu curar, através do fichário dos pacientes, fazendo o Ho'oponopono, conseguiu curar uma ala inteira psiquiátrica dentro de um presídio de alta periculosidade. Então, através só da emissão, né, dos mantras e intencionando. Então, isso tudo que eu trago para vocês, eu tentei falar rápido e ser breve para não esticar muito essa live, para respeitar, porque eu sei que todos vocês que passam por aqui e que contribuem deixando uma curtida, um comentário, tem muitas funções no dia, né? Hoje em dia a gente não para. Então, trouxe essas informações para que vocês percebam o quanto trabalhar em grupo, estar em grupos saudáveis, podem contribuir para a nossa qualidade de vida, para a nossa prosperidade. E dentro disso eu já venho fazer 2 convites aqui. Um é bem especial e voltado para mulheres, que é o grupo Acessando Ser Mulher. Como que funciona isso? Nesse grupo a gente formou uma egrégora feminina, onde o nosso intuito é se curar através do autoconhecimento, né? Eu faço uma dinâmica por mês, acompanho por 4 luas. Nas outras quintas-feiras, que não é a dinâmica, a gente está fazendo o Clube da Leitura através do Mulheres que Correm com os Lobos, onde eu vou aplicando todos os conhecimentos que eu tenho dessas outras técnicas. E o objetivo qual é? É a gente se curar, se conhecer e, através disso, se empoderar. E quando eu falo em poder, não é poder sobre o outro, tá? É se empoderar de perceber a potência que a gente é como mulher. Esse é o convite, é o primeiro convite, tá? Para que vocês mulheres venham fazer parte do grupo Acessando Ser Mulher. O outro convite é para uma mentoria voltada para a questão de dinheiro. Eu vou iniciar em abril uma mentoria baseada no livro Você Pode Nadar em Dinheiro. Muitos de vocês já fizeram o Clube da Leitura comentada o ano passado comigo. A gente levou acho que uns 3 meses fazendo esse Clube da Leitura, porque eu ia lendo, a gente ia trazendo situações, ia resolvendo, né? E agora ele vem com outro formato, vem com formato de mentoria. Então vai ser uma dinâmica, vai ser o encontro semanal, um módulo por mês. Cada módulo vai ser trabalhado com um PDF que eu já preparei, assim, ó, de forma muito carinhosa para vocês que vão participar. Além disso, eu vou associar conhecimentos de constelação sistêmica, vou associar conhecimentos de Axis Consciousness, que eu sou facilitadora de barras, facelift e outros processos corporais. Vou associar também toda a teoria, né, e metodologia do Yopiti, que trabalha, né, com os traumas de identidade. E vocês nem imaginem o quanto isso influencia no criar, gerar dinheiro e enriquecer. Mas isso tudo a gente vai trabalhar juntos, né, com um encontro online por semana e dentro do grupo durante todo o processo, né? A princípio, então, eu já estou disponibilizando 3 módulos. Quem não quiser fazer os 3 de uma vez, para ter um desconto especial, pode ir comprando por módulo, daí fica a critério de cada um. Esses são os meus 2 convites para vocês, tá? E já falei um pouquinho da constelação familiar, também quem tiver interesse pode agendar a sua. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. Depois desse bate-papo, fica a seguinte dica para você. Não tá achando que é momento de trabalhar com nada disso, não percebeu ainda essa necessidade de se incluir nos sistemas e perceber qual é o seu espaço em cada sistema? Como seria, ao menos, tu começar a observar com quem tu anda, o que tu costuma ler, se tu lê, né? Que tipo de programação tu assiste na televisão, porque já é comprovado, aquilo que tu vai estimulando o teu corpo, teu corpo vai recebendo informações, ele vai criando a tua realidade a partir disso. Então, quanto mais saudáveis os relacionamentos, os conteúdos que tu assiste e o que tu pensa, mais saudável é a tua vida. Um beijo e até a próxima live ou até a próxima consulta, atendimento. Qualquer coisa, eu estou à disposição.